Glória a Deus. Jesus também está em Betfagé. Queridão, eu quero compartilhar com você uma história, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Fabrício, co-pastor aqui na casa, esposo da pastora Mônica, que está ali, essa mulher linda que teve essa sorte de casar comigo, aleluia. Eu orei, né? Ela não orou muito, daí se lascou. Sou pai de 4 meninas, você sabe, a maioria de vocês, eu sempre conto essa história. E esse é um grande feito na minha vida, é um testemunho. Eu sempre sonhei em ter uma família e o Senhor me deu uma família. Deus vai te dar uma família se você ainda não tem e tem esse sonho. Eu estou aqui para testificar, Deus vai te dar uma família. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você já parou para pensar na importância de uma noite? Como uma noite pode mudar o curso de uma vida? Uma noite onde amigos se reuniam para um jantar e muitas coisas acontecem nesse jantar. Para ser mais exato, uma noite como essa. Uma noite onde muita coisa aconteceu. Mas principalmente um novo pacto, através de um simbolismo, posso dizer até um ritual, mudou a história dessa noite que nós vamos falar aqui. Uma noite marcada pela mais profunda amizade, pela mais dolorosa traição. Nessa noite, nós vamos juntos desvendar os segredos por trás daquela noite que tudo mudou. Que noite é essa, pastor, que o senhor está falando? Nós vamos ler juntos e compreender um pouquinho mais. Mateus capítulo 26, nós vamos ler do 17 ao 30. Eu estou usando a versão Ara. Diz assim o verso 17: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, e dize-lhe: O mestre manda dizer: Meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa. Chega a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu? E ele respondeu: Quem mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-os, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai.
e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Certamente, você prestou atenção em tudo. Quando a gente lê grandes passagens, é normal que você pegue o começo, daqui a pouco dá uma voada, pega no meio, daqui a pouco volta. Por isso eu quero estudar com você essa noite, onde aconteceu a última ceia, em referência ao momento que vivemos hoje aqui, de Santa Ceia. Tudo isso começa nesse episódio ali, no episódio da última ceia. Agora, alguns pontos importantes é você entender que os judeus nessa época viviam sob a opressão de Roma. Roma dominava sobre esses caras. É importante você entender também que nesse momento em que isso está acontecendo, logo na sequência, você vê ali no último versículo, que eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. E lá, Judas chega com os outros caras para pegar Jesus. Então aquela noite será longa demais, será uma madrugada tenebrosa, e Jesus será crucificado logo na sequência. Então é nesse cenário que nós vamos estudar um pouquinho da última ceia, disso que sacramentou esse ritual que nós fazemos, que não é só um ritual, mas uma lembrança do sacrifício feito por nós. Um momento que inaugurou um novo tempo, um novo pacto, uma nova aliança. Mas para que cheguemos aí é importante essa leitura que fizemos, para que a gente possa entender tudo o que aconteceu. E eu quero começar detalhando lá no verso 17. Coloca lá o verso 17 para mim. Diz assim: no primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus. Eles perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A festa de pães asmos, ou sem fermento, era na Páscoa. A Páscoa, ela era uma comemoração, uma espécie de comemoração, para lembrar de quando o povo de Israel saiu do Egito. Eles eram escravos, 400 anos como escravo no Egito. E aí o Senhor levanta Moisés, e Moisés, juntamente com todo o povo, vai saindo do Egito. E aí acontece uma série de coisas, se você não conhece, depois você procura saber, as 10 pragas, um monte de coisa. E ali Deus institui uma festa chamada Páscoa. E nessa festa eles comem esse pão asmos, pão sem fermento, que é uma representação de algo puro, apontando para Jesus, o pão da vida. Então, com o passar do tempo, essas festas continuam acontecendo. A libertação do povo aconteceu faz muito tempo, mas a festa continua acontecendo. Aí o que acontece? De maneira prática, vamos conjecturar. As crianças nascem em um outro tempo. Então a Débora nasceu num outro tempo. Aí a Débora olha para o Fábio e fala assim: papai, por que a gente está comemorando? E aí o Fábio conta, é que lá atrás aconteceu essa situação, e por isso até hoje nós festejamos, porque o Senhor nos tirou daquela condição. E assim a história é passada de pai para filho, através de festas. Através das festas, a gente lembra do que Deus fez em nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos esquecendo do que Deus nos fez. Você não precisa falar nada, mas pensa um pouquinho, se muitas vezes você duvidou de Deus, esquecendo de tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Há uma tendência humana de esquecer, de deixar para trás, de já não dar a mesma importância. E isso certamente cairia no esquecimento, mas Deus institui a festa da Páscoa. Como diz em Lamentações 3, verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No momento difícil,
na dificuldade da sua vida, traga à memória o que pode te dar esperança. Lembre-se do que o Senhor já fez na sua vida. Certamente você tem muitos testemunhos. Essa história aqui, que a gente acabou vendo desse casal, isso vai ficar para o resto da vida. Mas a Débora vai crescer com esse sorriso maravilhoso, e um dia vai perguntar, e eles vão contar como que foi, tudo o que aconteceu, e isso fica vivo na memória das pessoas. Nós precisamos vivificar tudo aquilo que Deus já nos fez. Nesse mesmo verso, os discípulos perguntam a Jesus: onde querem que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Entenda uma coisa: discípulo significa aprendiz, alguém que está aprendendo. Um discípulo, na época não havia faculdade, então já dei essa explicação para algumas pessoas aqui, mas vou falar de novo. Pega o meu amigo aqui que é advogado, e aí o meu filho quer ser advogado também. E aí eu chego para o meu amigo e falo assim: Franklin, será que você pode ensinar o meu filho? Ele vai ser seu discípulo, ele vai ser seu aprendiz, ele vai estar ali aprendendo. Em contrapartida, o Franklin bota ele para carregar as malas, ele vai fazendo o serviço operacional, mas vai aprendendo. E aí o Franklin vai explicando: olha, quando acontece isso, a gente faz isso, traz a mala. Quando a gente faz isso, faz aquilo, outro, e vai ensinando. Um discípulo é isso. Um discípulo tem um mestre, tem um professor. E o discípulo precisa entender que ele está ali para aprender. Então o discípulo precisa da direção do seu mestre. Um discípulo precisa da direção do seu mestre. Ele não age por conta, ele não pode agir por conta. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que fazer como os discípulos. Você tem que perguntar para ele o que você tem que fazer. Você tem que chegar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Posso te dar uma dica? Posso? Se ele não falar nada, não faça nada. Porque se você fizer e não for o que ele queria que você fizesse, você vai ter que fazer o caminho de volta. E às vezes o caminho de volta não é agradável. Se Jesus não der uma direção, então ele não deu uma direção. Permaneça na última direção que ele deu. Mas se você é um discípulo de Jesus, amado, e aqui eu creio, tem discípulos de Jesus aqui? Amém? E se você não é, hoje você vai se tornar no nome de Jesus. Eu profetizo. Amado, um discípulo de Jesus precisa seguir a direção de Jesus. Não dá para dizer que você é discípulo de Jesus fazendo as coisas pela sua vontade. Se o meu filho fala assim: ah, Dr. Franklin, eu acho que não é assim não, eu vou fazer de outro jeito. O Franklin vai falar: cara, então vai trabalhar em outro lugar, meu. Você está aqui de aprendiz, tem que aprender. Agora perceba que eles, no verso 21, antes do verso 18, desculpa. Acontece muito em nosso meio. A gente fala assim, ó: não, eu sou discípulo de Jesus, mas não é tudo que eu faço. Tem coisa que sou. Amado, você é discípulo de Jesus. Você está aprendendo com Ele. Não dá para você ficar fazendo do seu jeito. Desculpa, não tem como a gente cortar caminho nisso. Aí se você não está tendo um relacionamento com Jesus, alguma coisa está errada. Você precisa se relacionar com Ele. Aí tem gente que vem para a igreja e glória a Deus, continua vindo, mas você diz assim, ó: eu amo Jesus, eu amo. Cara, eu estou na igreja, é uma maravilha, eu amo Ele. Só que esse negócio de seguir a direção dele aí é um pouco complicado demais para mim. Deixa eu te mostrar uma coisa. João 14, verso 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a Ele. Falar que ama Jesus não faz de você uma pessoa que ama Jesus. Guardar os mandamentos, a direção dele, mostra que realmente você ama Jesus. Então, amado, se você ama Jesus, se você é um discípulo de Jesus, vai ter que andar conforme a direção dele, não conforme as suas vontades, não conforme os seus sentimentos, não conforme as coisas estão acontecendo. Não, você tem que andar na direção dele.
E às vezes está todo mundo indo para esse lado, e Jesus fala assim: fica parado. Eita, você é discípulo de quem? De Jesus. Precisa ouvir o que ele está falando. O verso 18 diz assim: e eles lhe respondeu: ide à cidade, ter concerto homem, e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Vou ler o 19 já. E eles fizeram como Jesus ordenara, e prepararam a Páscoa. Jesus responde eles. Os discípulos pedem a direção, e Jesus os responde. Jesus responde. Fale para o teu irmão do lado assim: Jesus responde. Amado, Jesus responde. Você pode falar o que você quiser, Ele responde. E às vezes o silêncio dele é a resposta. Aí você quer fazer, porque você está com aquele comichão, quer fazer, vamos ver o que vai dar. Vai, faz, se quebra todo, e depois: ai, não sei porque que Deus permitiu isso, eu não sei. Cara, você está fazendo de acordo com a sua vontade, com a sua direção. Mas Jesus não falou nada, então era para você manter na última direção que Ele deu. Quando você pega um GPS, o GPS fala: vá reto até, ele não fica falando toda hora: não vira à direita, não vira à direita. Falei para não virar à direita, não vira à direita. Não, Ele dá a rota e vai. Jesus responde. E é interessante que a resposta de Jesus, eu não sei, mas eu fiquei intrigado com a resposta de Jesus, porque Ele diz assim: ó, vá lá em tal lugar, vai ter um homem assim assado, uma direção específica. Mas ninguém sabe o nome desse homem, ninguém sabe de onde esse homem surgiu, não sabe quem ele é. E o interessante é que os discípulos de Jesus não interrogam ele, não falam assim: ah, Jesus, mas quem é o homem? Como é que é o nome dele? Mas ele andava com a gente? Ele é da nossa igreja? Não é? Ué, é muito interessante, queridos, porque essa passagem me mostra, inclusive se você analisar a direção de Jesus, Ele diz assim, ó, para os discípulos falarem assim: fala que eu estou falando, o meu tempo é chegado, então eu quero fazer a ceia aí com os meus discípulos na sua casa. Isso mostra o quê? Jesus tinha intimidade com esse cara. Esse cara sabia do plano de Jesus. Mas teoricamente, pelo que a gente lê, provavelmente os discípulos nem sabiam quem era esse cara. Sabe o que isso me mostra? Que Jesus não é exclusivista. Você acha que Jesus está só na sua igreja? Você acha que, se você acha que Deus não pode falar com outro fulano, Ele não pode, só pode falar com você. Imagina os discípulos: Senhor, nós temos 12 negros aqui, todo mundo tem casa, o Senhor quer fazer na casa do cara que nós nem conhecemos quem que é? Você é discípulo, filhão, discípulo está aprendendo. Não se envaideça, não fique pensando assim: não, eu ando com Jesus, faz 3 anos que eu ando com Jesus, deixa que eu vou agitar essa parada. Não, tem que seguir a direção de Jesus. E Jesus não é exclusivista. Jesus fala com outras pessoas, sabia? É triste isso, mas você fica avaliando se Jesus falou mesmo com fulano ou com ciclano. A gente tem a péssima mania de ficar analisando: será que Jesus falou com ele? Analisa você, analisa a sua vida. Pensa assim: será que Jesus falou comigo? Não falou? Eu preciso buscar, preciso me relacionar com Jesus. Se você se relacionar com Jesus, você vai saber que Ele não é exclusivista. Você vai saber que Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, para o que Ele quiser. Ah, mas é tal situação. Cara, Deus usou uma mula, meu irmão. Acabou, não tem para você, não tem que você fale. Deus usa quem Ele quer. Não, meu cunhado não, pastor, meu cunhado não dá para usar, não tem condição. Usa. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Lembre-se disso, tá? Não deixa a sua intimidade com Jesus, não deixa o tempo que você tem de crente fazer você tapar os seus olhos e pensar assim: não, Deus não fala desse jeito não. Quem somos nós na fila do pão, né? Aí o versículo 20 diz o seguinte: versículo 19, parte importante.
E eles fizeram como Jesus ordenara. E eles fizeram como Jesus ordenara. Essa é a função do discípulo. A função do discípulo não é discutir se a ordem está certa, se está errada, se vai ser, se não vai ser, e se o cara negar, o que vai acontecer? Será que vai dar para fazer a festa lá mesmo? Será que a casa do cara é boa? Tem ar-condicionado? Não tem ar-condicionado? Tem piscina? Não tem? Não, a função do discípulo não é isso, não é essa. A função do discípulo é cumprir aquilo que Jesus pede. É isso, é sobre isso. Se esses discípulos começam a debater entre eles o que é o melhor, o que não é o melhor, talvez eles não cumprissem a missão que eles precisavam cumprir. Amado, a gente precisa cumprir mais, né? Tem muito lugar que a gente se mete, muita coisa que a gente faz, porque a gente não está cumprindo o que Jesus pede. Eu às vezes estou aconselhando a pessoa, e a pessoa está ali na frente inconformada de Deus ter deixado ela passar por aquilo. Nem vou olhar para nenhum lugar, para não parecer que é indireta. E aí eu brinco com a pessoa. Brinco não, eu falo sério. Digo assim: amado, você escolheu esse caminho. Não foi direção do Senhor não, você escolheu. Aí a pessoa fala: pô, mas Deus podia ter me falado. Mas Ele falou. Mas falou onde, pastor? Na Bíblia. Pega a Bíblia aí. E aí a gente vai para uma série de princípios que a pessoa acabou quebrando. Ou você pensou o quê? Que Jesus falar era só descer um profeta e falar com você e tal. Você tem um sonho. Deus usa essas ferramentas também. Mas meu irmão, tem que estar em consonância com o que a Bíblia diz. A Bíblia, a palavra de Deus, é o maior instrumento de fala do Senhor. Aí você faz as coisas do seu jeito, com os seus princípios, quebra os princípios do Senhor, e aí você fala: por que eu estou passando por isso? Porque você escolheu esse caminho. Um discípulo segue a orientação do seu Senhor. E os discípulos ali no verso 19 cumpriram, fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. O verso 20 diz: chegado a tarde, e esse à tarde aqui é aquele entardecer, quase já anoitecendo, na verdade ele vai indo para a noite, tardezinha, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Lembre que é uma festa tradicional. Sabe aquele jantar de Natal que tem na sua casa? Que sempre tem alguém que faz a piadinha do pavê, é pavê ou para comer? Sabe aquele almoço de ano novo, tradicional, todo mundo se reúne? É a Páscoa, é tradicional, é uma tradição. E aqui nesse verso fala que Jesus se assenta à mesa com os 12 discípulos. Eu acho lindo e maravilhoso isso, porque me mostra o quanto Jesus é acessível. Me mostra que Ele senta à mesa com os seus discípulos. Você é discípulo? Você é discípulo de Jesus? Então eu tenho uma notícia para você: Ele se assenta à mesa com você. Ele não é um ser distante que você não consegue acessá-lo. Se você é discípulo, Ele vai assentar à mesa com você. Agora não adianta não ser discípulo e ficar reclamando. Você vive longe de Jesus e aí fica reclamando. Se você é discípulo, escute, Ele vai sentar à mesa com você, em nome de Jesus. No verso 21 diz: e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós, me trairá. Eu quero que você imagine a cena comigo. Vamos reconstruir essa história? Vamos lá. Acho que é no livro de, não sei se é Marcos ou Lucas, que dá um pouco mais de característica a respeito desse momento. Então esse lugar é um lugar como se fosse um segundo andar de uma casa, mobiliado, tudo lindo, maravilhoso. Eu imagino a madeira da mesa, uma mesa simples. Imagino os 12 ali, sentado, galera comendo, aquela coisa tipo Natal assim, sabe? Todo mundo comendo e tal. Clima gostoso, Páscoa, fomos libertos, aleluia. Conjecturando aqui, eu imagino Pedro colocando uma colher de
de farofa na boca. O outro reclamando que o arroz tem uva passa. E de repente Jesus manda essa, do nada. Cara, não sei se sou só eu, mas eu estou contando, eu estou dentro da história. Aí Jesus fala assim, ó: um de vocês vai me trair. Rapaz, a farofa voa da boca de Pedro, na cara do outro. Oi? Todo mundo se olha. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, se sou eu que estou lá, eu ia pensar assim: pô, Jesus, podia falar isso uma outra hora, né? A gente está comendo aqui, né? Jesus manda essa, meu irmão: um de vocês vão me trair. Rapaz, estava em comunhão, coisa gostosa, aquele clima de festa da firma do final de ano, sabe? E aí alguém vem e fala um negócio que ninguém queria ouvir. Sabe o que isso me ensina? Que mesa também é lugar de confronto. Às vezes a gente só quer a comunhão, né? A gente só quer, passa a farofa aí, o arroz com passa, eu gosto com passa, manda pra cá. Essa costelinha, hein? O que tem de sobremesa? Um de vocês vai me trair. Podia ter passado a sobremesa pelo menos. Meu irmão, essa passagem me fala o seguinte: Jesus vai fazer o que precisa fazer. Jesus vai falar o que precisa falar. Ele não está comprometido com a sua expectativa. Ele está comprometido com a missão que ele tem, que o pai dele deu para ele. Então se ele precisa falar, vai falar. E às vezes não vai ser agradável. Agora deixa eu abrir um colchetes aqui. Jesus vai falar o que ele precisa falar. Eu falei Jesus, não falei o seu nome. Eu não sei se você sabe, mas você não é Jesus. Você está aprendendo. Então você só pode falar se Jesus pedir para você falar. Porque tem gente que pega isso aqui, pastores, e vai aproveitar na festa de Natal. Incrédulo, vagabundo, você vai morrer. Não, Jesus fala, eu falo também. Rapaz, só fala se Jesus... Você é discípulo. Você tem que falar se Jesus pedir para você falar. E esteja pronto para o que vier. Porque se ele pedir, meu irmão, tem que estar pronto para tudo. Agora tem gente que usa: eu sou sincero mesmo, eu falo a verdade. Sinceridade não é desculpa para ser grosseiro. Agora entenda uma coisa: se Jesus fala, meu irmão, você pode errar, Jesus não erra. Essa é a diferença. Por que Jesus fala e eu não posso falar? Porque Jesus não erra, você erra. Sabe uma coisa muito comum em igreja? Igreja é assim, ó. Vou revelar os segredos aqui para você. Não essa aqui, tá? Outra. Não a outra, outras. Tem dois tipos. Um é que nunca confronta. Não, deixa. Tá pegando a menina lá, pastor, tá fazendo isso, fazendo... Não, deixa, não fala nada não. Deus vai falar com ele, deixa. Passividade. Deus vai cobrar isso aí também. E tem outro que gosta do confronto, que gosta da pancadaria, da porrada. Não, vamos chamar, eu vou falar na cara e vou falar isso. Cara, mas saiu do propósito. O propósito não é mais corrigir. Você quer descontar. E às vezes, cara, você está criando uma ferida nessa pessoa. Eu cansei de aconselhar pessoas naquela sala ali, que a pessoa levou para a vida dela o que foi falado num confronto. E as pessoas estão nervosas, elas falam o que querem. Você é sem vergonha, você é isso, aquilo. E a pessoa pega aquilo e começa a distorcer a identidade dela. E Satanás usa isso para afastar essa pessoa dos propósitos dela. Então eu vou te dar uma dica, inclusive. Se você é um líder, você é alguém que está no meio dos confrontos, quando você pega duas pessoas que estão muito iradas e tem que fazer o confronto, você conversa com uma primeiro. Essa uma vai vomitar tudo que quer vomitar para você. Ela vai falar.
Você dá uma filtrada, administra, entende que a pessoa está muito nervosa e tal. Aí você fala, ok. Aí você vai para outra parte e conversa com a outra parte e fala assim, e aí? A pessoa... Depois que você escutar as duas partes, elas já falaram, elas já vomitaram, aí você traz as duas pessoas, à luz da palavra, para uma conversa. Se você só pega aqui, junta aqui, você vai ter um engalfinhamento, eles vão fazer assim na sua frente, tá bom, tá resolvido, tá perdoado, e leva aquilo para a alma. E isso distorce a identidade das pessoas depois. Agora, quando Jesus fala, não tem erro. Se Jesus falar, está falado. E ali naquele momento célebre de festa, Jesus falou. E eu tenho para mim, no meu entendimento, eu chamo esse episódio de último retorno. Sabe quando você está indo na estrada e aparece aquela placa assim, último retorno? Antes do pedágio, antes de uma entrada em especial. Se você passar aquele retorno, você está lascado. Se você precisar voltar, complica. Eu tenho para mim, na minha interpretação, que fique claro, que esse era o último retorno de Judas. Ele podia ter pegado esse retorno aqui, mas ele não pegou. Veja o que acontece. Verso 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E aí ele diz, e ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Deixa eu só trazer uma liçãozinha rápida aqui. O que Jesus está dizendo aqui é, o que vai me trair é aquele que está comendo comigo no meu prato. Sabe o que isso fala para nós? Que as pessoas que nos traem são as pessoas nas quais a gente deposita confiança, senão não é traição. São essas pessoas mesmo, é essa que vai te trair, que vai te machucar, que vai te decepcionar. É a pessoa que você entregou a confiança. São pessoas próximas, pessoa que está comendo com você no seu prato, pessoa que se alimenta da mesma fonte que você. Ai, mas eu não vou mais para a igreja, porque o pessoal da igreja, fulano me traiu, fulano não sei o que, não sei o que. Meu irmão, qualquer ciclo, no seu trabalho, na sua casa, isso pode acontecer em qualquer ciclo. A traição vem de pessoas próximas, de pessoas com as quais você não esperava. E aí o verso 24, Jesus diz assim, ó o último retorno aparecendo aqui, último retorno, Judas, último retorno. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora não haver nascido. Ai meu Deus, Judas, você está ouvindo isso aí, Judas? Eu fico imaginando o clima, torta de climão, né? Que tá todo mundo numa festa, de repente vem essa notícia, fica todo mundo assim, aquele climão. Já viu o cara de culpado, como é que é? Quando o cara é culpado, ele fica assim, não. Eu fico imaginando Judas assim, disfarçando. Caramba, será que está falando de mim? Aqui, Jesus fala para ele assim, cara, vai acontecer. Só que ai daquele que vai servir de canal aqui. Tem muita gente que faz coisa errada, pensando assim, se eu não fizer, outro faz, que seja outro. Você é discípulo, não pode. Ah, pastor, é o seguinte, se eu não alterar a nota aqui, outro vai alterar. Então, melhor eu. Não é melhor você não. Isso é ruim. Pastor, eu fui conversar com a menina, ela está carente, eu também, né? Então, melhor eu do que outro. Errado. Porque o fato de ter que acontecer não inibe você das consequências. Você vai enfrentar as duras consequências pelas decisões que você está tomando. E aí no verso 25 diz assim, então Judas, que o traíra, perguntou, acaso sou eu mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Jesus é demais, né? Ele não falou diretamente a você mesmo, mas não deixou de falar também, né? Algumas traduções colocam, é você mesmo, mas essa é a tradução do cara ali que quis colocar assim. A tradução mais correta é, tu o disseste. Deus está jogando para ele de novo. Judas, reflita, cara. Eu entendo assim, sabe? Eu penso assim,
Cara, reflita, é você que está chegando a essa conclusão. Examine você a si mesmo. Sabe um exercício que a gente precisa aprender a fazer? Examinar os nossos corações, examinar nós mesmos. Nós começamos a olhar para o outro, para o pecado do outro, porque o outro fez, porque o outro saiu, porque o outro voltou, porque o outro ficou, porque o outro isso, o outro aquilo, e não examino a mim mesmo. Sabe o que acontece quando você está examinando o outro? Você deixa de olhar para você e deixa de melhorar. Você não consegue melhorar o outro e não melhora você mesmo. Por isso o Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Por isso a palavra nos orienta a examinar nós mesmos. Vamos olhar, gente, como é que eu estou? O que eu preciso fazer? Quando você começa a olhar muito o erro dos outros, você está deixando de olhar os teus. Judas aqui podia ter pego esse retorno. Eu fico imaginando se Judas ali tem o clique e fala: quer saber, meu irmão? Eu não vou participar desse rolê não vai ser por mim não, estou fora. E sabe, quando a gente fala de Judas, fica mais fácil de ver, porque ele traiu um grande amigo. 3 anos, um ministério que não levantava dúvidas, um ministério de cura, milagres, tantas coisas acontecendo, e Judas está entregando Jesus por 30 moedas. 30 moedas e ele entrega Jesus. É triste ou não? É muito triste. E olhando para Judas, e olhando essa situação, a gente fica com o coração até apertado. Eu falo: poxa, o cara caminhou ali do lado do mestre. Como é que o cara se permitiu viver isso, trocar Jesus? Porque agora ele vai ter as 30 moedas, mas não vai ter Jesus, concorda comigo? É uma troca. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes tem trocado a presença de Jesus por 30 moedas? Por uma situação financeira melhor? Para saciar uma necessidade física? Para saciar uma necessidade emocional? Quantas vezes nós trocamos Jesus, trocamos a presença dEle para algo que achamos que é o nosso benefício próprio? Você vem aqui, está com Jesus, aleluia, glória a Deus. E sabe, é como se Jesus entrasse aqui e falasse assim: ó, alguém aqui vai me trair. Nós estamos todos aqui louvando a Deus, aleluia, glória a Deus. E aí ele fala assim: alguém aqui vai me trair. E aí a gente fica preocupado. Falei: caramba, será que sou eu? Será que sou eu? Mesmo assim tem gente que sai daqui e volta para as coisas que o afastam de Jesus. Levante-se do seu lugar. Jesus vai sair da vida de Judas por 30 moedas. Feche seus olhos um minuto. Pelo que você tem trocado a presença de Jesus? Pelo que você tem trocado a presença de Jesus por uma necessidade? Quem sabe não entregamos Jesus por um valorzinho a mais no nosso caixa? Quem sabe não estamos entregando Jesus para matar a nossa necessidade, a nossa carência? Quem sabe eu não estou entregando Jesus por conta de uma rejeição que tem me assolado? Pelo que nós temos trocado a presença de Jesus? Quando você não vem para Jesus porque tem medo que a sua vida toda tenha que mudar, você está trocando a presença de Jesus, assim como Pedro trocou. E Deus não te chamou para ser o Judas na mesa. Deus não te fez para ser o Judas nessa mesa, aquele que vai trocar Jesus pelo seu bel prazer. Mas quantas vezes no dia a dia nós traímos Jesus?
com aquilo que julgamos ser pequenas traições, mas que afastam Jesus das nossas vidas. Quem sabe você está aqui nessa noite e está longe de Jesus, porque em algum momento você trocou Jesus pelo seu orgulho, trocou Jesus por aquela mágoa, trocou Jesus por um vício. Eu não sei, mas se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer ter um concerto com você. Ele quer ter um concerto com você e quer ceiar com você. Ele não quer que você seja o Judas da mesa. Ele quer te apresentar esse último retorno, e hoje talvez você tenha a possibilidade de se reconciliar com Ele, de ter a sua história transformada, de ter a sua história contada de outro jeito. Quem sabe essa é a noite que Ele separou para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Talvez você está pensando que você veio aqui porque alguém te convidou, porque alguém falou com você, mas Jesus já sabia que você estaria aqui. Ele quer que você não seja o Judas. Ele não quer que você troque a presença dele. E hoje, nessa noite, você tem acesso a esse retorno. Tudo que você precisa fazer é aceitar Jesus como seu Senhor, é entrar nesse hall de discípulos, esse hall de discípulos. Deus te chamou para ser discípulo, Jesus te chamou para ser discípulo, alguém que está aprendendo. Um discípulo também erra, certo? Pedro acabou errando depois disso, acabou negando Jesus, mas ele volta para Jesus. E quem sabe você está aqui nessa noite porque precisa voltar. Quem sabe o Senhor te chamou para ceiar com você aqui nessa noite. A sua vida precisa ser transformada, precisa ser mudada. E para isso você só precisa pegar esse último retorno. Então eu quero te convidar, eu quero fazer aqui um convite para você. Por que não ter uma noite transformadora aqui? Uma noite que você sela o seu pacto com o Senhor, dizendo: eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida, eu volto para a Tua presença. E essa decisão só você pode tomar por você. É só você quem pode tomar. Eu não posso tomar, a pessoa que te trouxe não pode tomar. Essa decisão é sua. Então me permita te perguntar: nós temos alguém aqui nessa noite que decide voltar aos caminhos do Senhor, pegar esse último retorno, ou aceitar Jesus como seu Senhor, ser um discípulo de Jesus? Levante sua mão bem alto se você é essa pessoa, sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma. Levanta essa mão bem alto, glória a Deus, aleluia. Levante sua mão, isso, fica com a sua mão levantada. Esse é o melhor gesto dessa noite, esse é o melhor gesto, é a melhor atitude que você está tomando. Ei! Jesus te esperava, Ele te esperava aqui nessa noite, Ele estava te esperando. Ele quer ter uma história com você. Ele não te chamou para ser o Judas da mesa, Ele te chamou porque Ele quer ceiar com você. E hoje você toma uma atitude. Quando você levanta a sua mão, você está falando publicamente: eu aceito a esse Jesus, eu quero voltar a esse Jesus. E essa é uma decisão forte, uma decisão que muda a sua história. Essa é uma decisão que faz o inferno tremer. Essa é uma decisão que os demônios que te aprisionavam tremem. Então essa é uma atitude para se tomar com alegria. E eu quero fazer algo diferente aqui nessa noite. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero te pedir, se você tiver ousadia, saia do seu lugar. Você que está aceitando ou está voltando para Jesus, saia do seu lugar, dá um passo, sai do lugar que você está e vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós queremos te receber como igreja, queremos te receber como família. Venha, venha, venha. Eu quero conhecer Jesus. Talvez esse é o último retorno.
tem muita coisa para fazer na sua vida. Ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Tem uma Bíblia na tua casa. Se você não tiver, você procura a gente vai arrumar uma Bíblia para você, porque Ele está falando o tempo todo lá. E Ele está alterando a rota da sua vida. Havia um destino que Satanás trilhou para a sua vida, e até então você estava nessa rota, mas hoje a coisa muda. Hoje essa rota muda. Você não vai levantar da mesa como Judas levantou e foi trair Jesus. Hoje não. Hoje não. Hoje você vai ficar com Ele. Hoje você escolhe ser discípulo. Hoje você escolhe seguir os preceitos, os princípios e os valores dele. E nós vamos fazer uma oração. Presta atenção, você que está aqui na frente. Última chamada para você, hein? Você que está aí falando assim: será que é comigo mesmo? Será que sou eu mesmo? O Senhor está me vendo aqui, Ele está te vendo, mas Ele quer que você se veja. Ele quer que você dê o passo. Pode ser o último retorno. Se você está aqui na frente, está voltando para Jesus, está aceitando Jesus, vai repetir essa oração comigo. Você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Eu me entrego Eu me entrego aos seus pés. aos seus pés. Eu não quero debater, Eu não quero debater, eu não quero discutir, eu não quero discutir, eu quero obedecer. eu quero obedecer. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. Me permita Me permita seguir os seus passos seguir os seus passos e ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. e ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Escreve o meu nome Escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com seus olhos fechados ainda. Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja, ligando na terra, como a tua palavra diz que se ligarmos na terra será ligado no céu. Nós ligamos essas vidas, Senhor, essas vidas ao teu reino. Cada pessoa, o Senhor conhece a história, conhece as dificuldades, conhece as tribulações. O Senhor também conhece o potencial de cada um aqui. Em nome de Jesus, nós nos recebemos como família nessa igreja. Em nome de Jesus, nós queremos ajudá-los a caminhar o bom caminho do Senhor. Então, em nome de Jesus, recebe a cada um aqui no teu reino. Cada pessoa aqui, segundo a tua palavra, até então era criatura, mas agora passa a ser filho, passa a ser filha. Em nome de Jesus, os recebe, Senhor. E agora, tudo que Satanás estava fazendo sobre essas vidas, agora, no nome de Jesus, eu ordeno que retroceda. Eu quero dizer que essas pessoas pertencem ao Senhor Jesus. Elas são propriedade de Jesus. O inimigo não pode tocá-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos finalizando esse culto aqui. Mas esse culto precisa continuar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Afinal, na verdade, a realidade é que você precisa levar esse culto para onde você for. Aqui é o CT, é centro de treinamento. O jogo, aonde que é o jogo? Aonde que é o jogo? É lá fora. É lá fora que esse jogo acontece. É sua função espalhar o reino de Deus onde você estiver, no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a paciência, quero agradecer a colaboração dos nossos diáconos, presbíteros, atalaias, intercessão, louvor.
zeladoria, todos que fazem isso aqui acontecer, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que pessoas possam conhecer a Jesus e se aprofundar em Jesus. E para você que é cristão, que é crente já há algum tempo, reflita um pouco nessa palavra, em todos esses ensinamentos. Pensa um pouquinho durante a semana, o que você pode exercitar. Será que você tem sido um discípulo mesmo? Ou será que depois que você pegou a carteirinha de discípulo, você começou a questionar? Ouça o que Jesus pede para você fazer e faça, em nome de Jesus. Vamos terminar daquele jeitão? Pai Nosso, bola de neve, tá? Você não começa com o Pai Nosso, vou encerrar e a gente vai fazer quantas vezes for preciso aqui, e vou mandar fechar as portas ainda, brincadeira, relaxa. Vamos orar junto? Vamos lá, Pai Nosso daquele jeito de responsa. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Finalizando aqui já, quero mandar um abraço pro seu Claudemir, pai da Lana, que eu sei que está aqui. Seu Claudemir, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua presença. E pedir para você levantar sua mão direita, que o amor de Deus Pai seja com você, que o Espírito Santo traga consolação, te empodere para você viver tudo isso, e que o amor de Jesus seja a sua companhia em todo o tempo, em nome de Jesus, amém e amém. Nós amamos vocês, Deus abençoe, ótima semana, seja a bênção.